Olá, amigos. Boa noite. Iniciando mais uma semana, hoje segunda-feira, nossa noite de refletirmos sobre a obra Nosso Lar do Espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Então agradecemos muito, como sempre, temos tido a presença dos companheiros conosco, agradecemos muito. E nesse instante, como sempre fazemos, iniciamos com a nossa prece, já agradecendo a companhia da Tânia, da Laura, da Sandra, da Jane, Célia, Patrícia. Sejam todos bem-vindos, Dilza, Mauro, que Deus abençoe a todos, ilumine. Vamos fazer nossa prece e assim nós vamos seguindo as nossas reflexões desta noite. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, se derramem sobre todo este planeta, sobre os corações que estão sofridos, sobre os lares em dificuldades, sobre os governantes que estão à frente das nações, enfim, Pai, que possamos nos harmonizar com a lei do bem, com a lei do amor, da justiça e da caridade. Abençoa-nos e permita que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco através desses benfeitores espirituais que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram, para que possamos tecer as melhores reflexões de todas as lições que nos chegam e assim irmos aplicando em nosso próprio caminho, em nosso próprio existir. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Thelma, Divone, Bete, que estejamos em paz, Marco Antônio, Cazuco, estejamos em paz com a nossa noite, então, de reflexões. E nós estamos no capítulo 31, que tem um curioso título, O Vampiro. E parece algo tenebroso, algo do sobrenatural, e nós vamos ver que não é bem isso não. Não é essa conotação de filme de terror, como muitas vezes a gente vê. A partir do princípio de que vampirizar é sugar energia, é se aproveitar da energia alheia, é se alimentar das vibrações de outras criaturas. Então é nesse aspecto que isso é visto. E André Luiz se encontrava na frente de trabalho nas câmaras de regeneração. Aguardavam um grupo de pessoas que tinham sido recolhidas e haviam de ser amparadas ali. Por conta disso, ele está aguardando, conversando com Narcisa, quando chega lá um emissário das fronteiras da muralha que cerca aquela região, avisando que havia uma pessoa muito necessitada, uma mulher muito necessitada. Foram até lá, viram realmente, era uma mulher que se apresentava mal vestida, com um ar muito sofrido, e por conta disso, então, eles resolveram procurar o chefe da vigilância para saber da possibilidade daquela mulher adentrar. É interessante a gente observar isso no mundo espiritual. Há muitos trabalhos e muitos trabalhadores, e dentro dos trabalhos, hierarquia e respeito pela posição do outro, e, consequentemente, não fazem nada sem que a pessoa responsável dê o seu aval para aquela situação. Assim, eles buscaram o chefe da vigilância, o irmão Paulo, e com ele voltaram até aquela cancela, aquele portão, para que ele pudesse examinar a condição daquela mulher e verificar se realmente ela poderia estar entre eles ali. Nós vemos, paramos nesse instante em que eles se aproximam ali e ele está fazendo uma análise do campo áurico, do campo vibratório dessa mulher, mostrando que ela tinha pontos, vários pontos, 58 pontos negros apresentando ali, e que se analisasse profundamente aquilo, iriam ver que cada ponto daquele representava um bebezinho, um embrião, um feto que ela providenciou o aborto. Então ela trazia consigo essa marca registrada. Nesse trecho é que nós paramos. Vamos ao nosso boa noite, para eu não ficar em falta com o pessoal aqui, Franci, Cristina, Maria Cristina Braga, Betinha, que estão conosco também nesta noite. Vamos ver quem mais, Júlio, Marco Antônio nós já vimos. São os amigos que estão constantemente junto de nós, graças a Deus, né? Não estamos sós.
e podemos fazer Guto Paiva, todas essas, Sebastiana, olha, Carol, Thelma, sejam bem-vindos e vamos então às nossas reflexões de hoje. Então eu explicava, irmão Paulo, que era aquele chefe da vigilância, o seguinte: esses pontos escuros refletem 58 crianças assassinadas ao nascerem. Então, crianças que foram mortas, que deixaram de vir à luz do mundo por conta daquela mulher. Continuava ele, em cada ponto, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia, porque eram procedimentos para o aborto, dos procedimentos existentes à época. Então, essas crianças sofreram essa agressão e ficaram impregnadas, o seu psiquismo impregnou de tal forma aquela mulher, o psiquismo daquela mulher responsável por esses fatos acontecidos. Essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia. Ela não era uma curiosa, vejam bem, é aí que ainda se agrava mais o fato dela, porque ela não era uma curiosa, ela era uma profissional de ginecologia, era uma mulher então que tinha conhecimento sobre os fatos. Se ela teve um mau proceder, tendo conhecimento e jurado salvar vidas, ela cometeu crime. Hoje nós falamos tanto de genocídio na nossa linguagem corriqueira, que são esses crimes. Em podendo salvar vidas, pessoas outras resolvem tomar atitudes onde essas vidas pouco significam e entendem que estão fazendo o mais correto. Juramentos se foram, as questões éticas se foram, então essa mulher procedia assim. Era este o quadro, era este o relato da vida dessa mulher. Vamos então, boa noite aqui a Cida Hoffman, Rosa, Marcos, Marquinhos, Ivete, Gláucia, Malu, que estão conosco nesse momento, né? A gente agradece muito. Maria José, nós agradecemos muito a companhia de vocês. Continuando a narrativa desse trecho da obra, o irmão Paulo então diz a eles assim: a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Era aquele aborto provocado, com a ideia de aliviar consciências alheias. Então esta mulher procedeu assim e agora ela trazia consigo o retrato, né, impresso no seu campo áurico, o retrato impresso das suas atitudes. Todos nós, não é ela só. Todos nós temos impresso no nosso campo áurico, nosso campo mento-eletromagnético, as cenas principais do nosso viver. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas. Veja só. Suicidas e homicidas estariam com mais atenuantes do que essa mulher. A situação dela é pior, porque os suicidas e homicidas muitas vezes apresentam atenuantes de vulto. Porque até a questão do suicídio, o próprio livro dos Espíritos trata, ele nos diz da condição, às vezes, da pessoa não estar em equilíbrio perfeito da sanidade mental, a pessoa está sob um processo de doença ou um processo depressivo. Então, essas condições onde a pessoa perde o seu senso, onde ela se entrega muitas vezes ao desespero, são atenuantes das suas faltas. Um homicida que tivesse, por exemplo, atirado em alguém que invadiu a sua casa e estivesse a ponto de fazer mal aos seus e ele, por alguma razão, numa luta ou em defesa, tivesse cometido um homicídio. Ele tem uma atenuante, às vezes uma atenuante de vulto, porque quantos ele estaria protegendo? Então, cada caso, por isso que nós não podemos estabelecer uma regra única para todos os acontecimentos da vida humana. Cada um de nós é um livro inteiro de capítulos e capítulos já escritos e, na sequência, os capítulos novos que estamos escrevendo.
Então, só Deus para julgar o momento em que fizemos essa ou aquela atitude, em que tivemos essa ou aquela atitude, como era o nosso conhecimento, a nossa intenção, o que é que estava valendo mais para chegarmos àquele ponto. Tudo isso é análise individual. Então, querer rotular todas as criaturas por uma única situação, isso não é de acordo com a justiça de Deus. A justiça de Deus observa todas as razões para tecer o valor da nossa ação. André Luiz, então, ouvindo esses relatos sobre aquela mulher que ali estava, ele diz: recordei os processos da medicina em que muitas vezes já enxergara a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Como médico, sim, ele tinha observado, ele trabalhava num hospital, ele tinha observado e muitas vezes sacrifica-se o filho numa gravidez de risco ou algo que está acontecendo para salvar a mãe. E o próprio Livro dos Espíritos diz que na escolha entre um e outro é preferível a opção pela mãe, porque a mãe poderá dar nova chance a esse espírito e a demais espíritos do que aquele bebê, aquele embrião, aquele feto que estava ali em formação. Ele terá outra oportunidade desde que a mãe permaneça como a matriz. Então, e até porque muitas vezes existem outros filhos que ela cuida. Então, numa decisão de salvar a vida da mãe, é natural optarem por isto. E André Luiz lembrou-se disso, que ele viu procedimentos assim, onde salvaram a vida da mãe porque corria risco, havia perigo e acabaram por sacrificar os embriões, os fetos, os bebês que nasceram antes do tempo por conta disso. Lendo-me o pensamento, irmão Paulo acrescentou: o mundo espiritual é danado, porque não adianta, a gente pode não oralizar, não verbalizar, não pronunciar as palavras, mas a nossa tela mental é de tal modo escancarada que pensamos e o pensamento cria a imagem. Então esses espíritos um pouco mais elevados que nós são capazes de ver a nossa tela mental e saber exatamente no que é que nós estamos pensando naquele momento. Assim, o próprio André Luiz diz do irmão Paulo que parecia que ele leu o pensamento, lendo-me o pensamento, depois nem parecia, ele disse, lendo-me o pensamento, ele fez uma afirmativa. Ele acrescentou: não falo aqui das providências legítimas, que constituem aspectos de provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Então, é preciso parar e perceber do que é mesmo que ele está falando. Não estou falando aqui de procedimentos, providências legítimas, salvar a mãe do perigo, para que ela possa continuar gestando outros filhos ou dar conta de filhos que ela já tenha. E este processo não é de graça. A mãe que passa por uma experiência dessa, que fere tão profundamente, que amagoa tão profundamente, não é de graça que ela está passando, e nem aquele espírito que deveria reencarnar. Eles não estão ali passando por uma experiência dessa sem haver uma razão. Ele mesmo diz aqui, essas providências constituem aspectos das provações redentoras. São provações, são testes, momentos difíceis, provas difíceis, que muitas vezes aquelas mães estão passando, aqueles espíritos reencarnantes estão passando e, consequentemente, num futuro vão valorizar mais a maternidade, a oportunidade da vida, a possibilidade do existir. Então, são provas duras,
debaixo de lágrimas, de sentimentos profundos, mas são provas, há razões. Nós podemos não conseguir decifrar essas razões de imediato. Talvez só na espiritualidade a gente consiga saber as razões. Não sabemos, mas não é o acaso. Isso não se faz o acaso. Vamos ainda boa noite a Sônia, Maria José, Érica, Lourdes, que estão conosco, Cidinha, Dolores, Gil, Malu, são os amigos que estão chegando, estão conosco também, Eliana. Nós agradecemos sempre a companhia. Continue então neste momento, porque estão ali reunidos o irmão Paulo, André Luiz, Narcisa, diante daquele portão e daquela mulher. Então Narcisa, ouvindo esse relato dele, ela diz: irmão Paulo, também já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Nós não sabemos a história de Narcisa, nós não sabemos os seus erros anteriores, mas ela afirma ter errado muito, então ela tinha consciência dos enganos que ela cometera em vidas anteriores. Ela disse: já errei muito, então me permita acolher, vamos acolher essa mulher, eu cuido, eu tenho para com ela um cuidado especial. Ela estava compadecida, ela se colocou no lugar daquela mulher e estava compadecida da situação da mulher. E ele então responde a ela: reconheço, minha amiga, que todos somos espíritos endividados. Todos, não tem exceção. Todos nós já erramos muito em vidas anteriores, nesta vida atual, ainda cometeremos alguns erros em próximas existências, porque o nosso estado de purificação não se completa apenas nesta encarnação, com certeza. Nós temos muito a aprender ainda, temos muito a nos experimentar ainda na vida. Então é natural que ainda façamos ou cometamos alguns enganos na nossa jornada. Por isso ele diz: reconheço que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e da boa vontade. Vejam como já é um fator, um bom fator, nós termos conhecimento dos nossos erros. Nós olharmos para nós mesmos e vermos: sim, errei aqui, fiz errado nisso, pisei fora ali. Reconhecer os erros já é um bom andamento, um sinônimo de maturidade, de estarmos no caminho certo. Além do fato de reconhecermos nossas próprias fraquezas e sabermos que, se bobear, a gente cai de novo naquele pontinho. Ali nós somos fracos, ali nós somos vulneráveis, então podemos sim escorregar naquele lugarzinho. Por isso temos que ter mais atenção. Mas já é assim, já conta em nosso favor reconhecer as nossas fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Porque não basta a gente dizer assim: não, eu sei que eu sou fraco nisso, sou fraco naquilo, eu sei que eu já errei aqui, que já errei ali. Não basta isso. Eu sei tudo isso, mas o que eu posso fazer para me regenerar nesse aspecto? Para não mais errar nesse ponto. Eu posso até errar, mas em outros pontos. Não nesse mais, que eu já tenho ciência da minha fraqueza, eu já tenho ciência de ter transgredido. Então ele diz: isso é que vai contar, a nossa boa vontade, o nosso desejo de melhoria de nós mesmos. Por isso é aquela história do verdadeiro espírita, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força que ele empreende em domar as suas más inclinações. Às vezes a gente quer domar a inclinação do outro, mas não presta atenção nas próprias inclinações. O verdadeiro espírita não é santo, não. Ele é esta criatura que reconhece os seus enganos e luta para domar as suas más inclinações. Ele ainda as tem,
mas por vê-las, por conhecê-las, por sabê-las presente, é que ele pode então segurar as rédeas, está na boa vontade dele não transgredir, lutar consigo mesmo, para não se deixar vencer neste caminho. Assim, ele continua a falar a respeito disso, dizendo, mas, quer dizer, bom nós que já estamos reconhecendo, que estamos com a boa vontade de mudar, que estamos lutando conosco mesmo, mas essa criatura, falando da mulher que estava no portão, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. O desejo desta mulher era bagunçar ali dentro, era perturbar a ordem, levar o caos naquele ambiente, sabe, provocar as criaturas. Era esse o desejo. Ela não tinha um desejo de trabalhar consigo mesma, de melhorar a si mesma, sabendo de todas as suas dificuldades, melhorar a si mesma. Ela queria perturbar quem trabalha. E existe muita gente assim. Não está arrependida dos enganos que fez, vai fazer de novo, e se ela puder perturbar quem está andando certo, ela vai perturbar. Ela vai dar um jeitinho de atrapalhar o caminho do outro, de levar a confusão no ambiente em que ela está. Existem pessoas com essa característica, tá tudo bem no ambiente, quando ela chega, as pessoas dizem, puxa, lá vem fulano de tal, vocês vão ver agora. Estava tão bom assim. Por que se estava tão bom assim? Porque estavam todos em harmonia. E chega aquela que desarmoniza aquele grupo que estava ali. É o que ele está dizendo daquela mulher. Ela não deseja se melhorar. Esta criatura, por agora, mas ele coloca-se por agora, porque um dia ela vai despertar. Um dia ela vai mudar o seu jeito de ser. Então eles, por agora, nada deseja, senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Esse é um alerta para nós. A hipocrisia, pessoa de duas caras, né? Lobo em pele de cordeiro, apresenta de um jeito e engana, e mente, e torce, e falcatrua, e todas as formas possíveis essa criatura usa para trabalhar essa hipocrisia. E o alerta dele é exatamente este, que serve muito bem a todas nós. Vamos lembrar, aquele que traz o sentimento calejado na hipocrisia, quer dizer, tantas vezes ele engana, tantas vezes ele mente, tantas vezes ele falseia, tantas vezes ele age com hipocrisia, que isso já está natural nele, já está calejado. Emitem forças destrutivas, destrói a harmonia, destrói o equilíbrio. Já é da natureza dele, aquilo que ele emite, a qualidade da vibração que ele emite é destrutiva. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Ele era o chefe da vigilância, ele tinha que cuidar disso, não permitir que uma pessoa chegasse ali portadora de tanta energia negativa, tanta energia destrutiva, que fosse destruir o que eles estavam fazendo pelos outros, ou aqueles que estavam começando a engrenar uma vida diferente, que estavam ansiosos por viver diferente. Essa criatura ia arrumar a confusão, o caos naquele ambiente. Então, para que serve uma guarda? Para que serve um serviço de vigilância, se não para a gente fazer esse filtro? Quem pode e quem não pode entrar. Ou melhor, quem deve e quem não deve entrar. Assim, ele chama atenção para isso. Busquemos a prova. Vocês não estão acreditando no que eu estou falando? Que ela não é isso? Porque ela estava ali, me socorra, me ajude, me deixe entrar. Filhos da luz, me deixe entrar. Lembram-se que era esse o discurso dela. Toda boazinha para eles, tratando-os de filhos da luz, filhos do cordeiro, que deixasse ela entrar. Então ela estava com a postura de uma pessoa humilde, uma pessoa até com uma linguagem de fé, de conhecimento, de filhos da luz, me deixem entrar, suplicante,
Por conta disso, ele disse, então vamos buscar a verdade. Vocês vão ver quem é ela. Aproximou-se da pedinte e perguntou, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Quer dizer, que nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer por você? O que você deseja que a gente faça? É interessante que ele fez a mesma pergunta que Jesus fazia. O que queres? O que queres de mim? O que você quer que eu faça? E a pessoa respondia, cura-me, Senhor, ampara-me, Senhor, cura o meu servo, acode aqui, acode ali. Ele perguntava, porque nós vamos ver as nossas prioridades. Então ele perguntou também para ela, que deseja a irmã do nosso concurso fraterno, da nossa ajuda? E ela disse, socorro, 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 respondeu lacrimosa, chorando, ela queria socorro. Ele então diz, mas minha irmã, minha amiga, é preciso saber aceitar o sofrimento retificador. Quer dizer, ela estava sofrendo, ela se mostrava como uma sofredora, e ele disse, olha, é preciso aceitar isso que nos chega. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Quer dizer, você está sofrendo consequências dos seus atos. Por que é que você procedeu assim? Por que que muitas vezes você praticou esse aborto? Você matou essas crianças que iam à luta no palco terreno através da reencarnação com a permissão de Deus? E ela, naquele momento, ela não disse, porque me pediram, porque eu fiz para ajudar. Ela não disse de cara isso. Ela fez uma cara de ódio a eles, dirigida aos três. Ela fez uma cara de ódio, porque ela não sabia que eles podiam ver no seu campo mento-eletromagnético, na sua aura, aqueles pontos, e identificar ali crianças. Ela não sabia que eles podiam ver. Ela estava se fazendo passar por uma criatura muito necessitada, muito sofrida, precisando de ajuda. Mas não que eles desvendassem o passado dela. E ele falou direto o que ela tinha feito. E então ela ficou com ódio, olhou com ódio para eles. Quem me atribui essa infâmia? Ela acha uma infâmia. Não, que isso aí estão inventando de mim. Minha consciência está tranquila, canalha. Olha, de filho de Deus, de filhos da luz, de repente ela está chamando de canalha. Palavra muito forte, chamar o outro de canalha. É algo tão forte, uma palavra que tem tanto peso negativo, uma vibração destrutiva. E ela chama, ela saiu daquele ponto de boazinha, de socorro, filhos da luz, me acudam, e agora estava descendo o verbo neles. Então ela os chama de canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Quer dizer, faz tudo que é errado e jura de pé junto que é um santo. É esse perfil. A gente caiu a máscara dela, sim, mas não adianta, porque o outro desvenda e a criatura reage dizendo, não é nada disso, você está enganado, eu sempre fui boa, santa, pura, sempre ajudei. Nisso, ele então diz a ela, não é isso que se observa na fotografia viva do seu pensamento e atos. Então vejam como eles nos identificam. Tudo o que pensamos e tudo o que fazemos são fotografias. É um filme. Nós estamos montando as cenas. E isto fica nesse campo energético nosso. E eles podem ver. Assistir de camarote. O que é que nós fizemos? Por isso, ele diz, não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Você tem a mente centrada nisso, seus atos estão registrados. Creio que a irmã ainda não recebeu
nem mesmo o benefício do remorso, porque ela não demonstrava remorso nenhum. Olha, o remorso já é um benefício para quem sente. Fizemos algo errado, algo indevido, algo comprometedor, e a gente se arrepende. Meu Deus, como eu me arrependo daquilo. Este remorso já é um benefício para a alma, porque já é um despertar da consciência. Ela não demonstrava nem esse remorso. Não havia. E a gente vê as pessoas transgredindo, fazendo cada coisa. Nessa época que nós estamos vivendo, com relação às questões de vacina, doenças, hospitais que nós estamos vendo, nós estamos vendo tanta loucura das pessoas praticando. É gente que não vacina, é vacina que não existe, é seringa vazia, é fingir que aplica vacina. E a pessoa não sente remorso com aquele que está sendo fraudado e que vai correr mais risco de vida também. Roubam, desaparecem no meio do caminho. Roubam, vende, entrega para outro, sei lá, faz o quê? Desvia. Sem a preocupação de que esta criatura vai causar a dificuldade, a dor para outras tantas. Não há remorso. Tudo pelo dinheiro, tudo pelo poder, tudo pelo mando, pela posição. E o remorso não existe para essas criaturas. Então, olha como estão longe da qualidade de melhoria ainda. Porque o primeiro passo para a melhoria, sem dúvida, será o remorso. Ter a consciência do que foi praticado e sentir remorso por ter feito alguma coisa. É só aí que se pode, então, ajudar as pessoas. Vamos lá, Regiane, Mara, Edna, são amigos que estão chegando, né? E aí eles estão aqui colaborando conosco também. Mas ele continua a dialogar com ela e ele diz a ela que ela não tem nem mesmo benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, porque o remorso já é uma bênção, reconhecendo as necessidades próprias, as nossas próprias fraquezas, nossas próprias dificuldades, então volte aqui, venha até aqui. Ele não ia abrir o portão, só quando ela reconhecesse sim as próprias necessidades e tivesse a bênção do remorso, aí ele podia abrir o portão, porque aí ela não iria transgredir com os outros ali dentro, ela não iria prejudicar. A gente às vezes ouve uns ditados, né, antigos, que nos dizem assim, né, a respeito, uma laranja podre numa caixa acaba apodrecendo todas aquelas que estão perto. É uma laranja podre, não pode permitir, porque ela vai estragar tudo mais. A colheita inteira, a caixa inteira que foi colhida. Então ela precisa ficar excluída. E aqui ele não fechou a porta para sempre. Ele diz, quando abrir a alma às bênçãos de Deus e reconhecer as necessidades próprias, então volte até aqui. Havia uma condição para ser aceita naquele grupo. Demônio, feiticeiro, sequazes de Satã, ela foi encarrilhando um punhado de coisas, de más palavras para eles. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e espero encontrar. Ela tinha crença de que ela ainda iria para o céu, porque tinha feito um favor a muitas pessoas. E nós sabemos sim que muitos procedimentos desses são no sentido de favorecer a vida material, a vida em sociedade, né? Esconder algumas coisas das outras pessoas, a gente sabe disso. E essa pessoa praticou achando que estava então colaborando com tudo isso e merecia até o céu por conta disso. A Santos que ela era uma lady, sim, até a segunda página. Né? Virou a página, já não era mais. Aí narra ainda
o irmão Paulo, assumindo uma atitude ainda mais firme, ele não tinha meias palavras, era firme no seu projeto. Faça então o favor de retirar-se. Se você está pretendendo outra coisa, se você não quer mudar, se você não quer tomar ciência de nada, faça o favor de se retirar. Sai daqui. Aqui não é o seu lugar. Não temos aqui o céu que deseja. Porque nosso lar não é um céu de fazer nada. É um local de trabalho, um local de aprendizado, é um local de socorro, é uma escola, um hospital, é uma oficina de trabalho. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto a servidores de boa vontade. Olha o que é o nosso lar, verdadeiramente falando. Um local onde as pessoas que ali são recebidas são tidas como doentes, conscientes das suas doenças, desejando cura. E para isso vão contar com a ajuda de servidores de boa vontade, para alcançar a cura da doença que estão trazendo. As doenças, seja do egoísmo, da vaidade, do ódio, do rancor, do melindre, seja o que for nesse aspecto, que ocasionou dores, dificuldades na vida, agora vai ser então agilizada a cura, porque a pessoa assim deseja. A mendiga objetou, porque ela não tinha virado as costas ainda. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando paraíso e fiz por merecer praticando boas obras. Às vezes as pessoas respondem assim, eu não quero nem remédio nem serviço. Eu tenho direito a isso, e isso, acabou. Então ela diz a mesma coisa, eu não lhe pedi nem remédio nem serviço, eu quero o paraíso que eu tenho direito, porque eu fiz boas obras. Endereçando-nos, dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Olha como ela mudou. Ela estava se arrastando, ela estava ali sofrendo, ela estava com extrema dificuldade, chegou ali agarrada na grade, pedindo aquela ajuda. E agora o que é que André Luiz observava? Ela mudou, ela deu para eles um olhar de raiva, de extrema cólera, de ódio, perdeu o aspecto de enferma ambulante, coitadinha, ela perdeu o aspecto de coitadinha e retirou-se com passos firmes, não tropeçava mais não estava se arrastando mais não, como quem permanece senhor de si, quer dizer, não estava precisando de apoio, de ajuda, daquele socorro que ela tanto falou. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e voltando-se para nós acrescentou, agora ele vai explicar. Observaram o vampiro? É o título do capítulo. Então, o vampiro era aquela mulher. Observaram o vampiro? Só que ele vai descrever o que é um vampiro no conceito para o mundo espiritual. Não aqueles, como eu digo, de filme de terror, de morcego que vira homem, que chupa sangue de todo mundo. Não é isto. Não é isso, mas são pessoas que se apropriam de energias alheias, de coisas alheias, estão vampirizando a força do outro, a disponibilidade do outro. Tudo isso é vampirização. Vampirização do tempo, vampirização dos bens, vampirização da alegria. São essas criaturas. E ele vai descrever, meu Deus, e a gente vai ouvindo a descrição que ele faz do que é um vampiro, que, nossa, nós vamos colocar várias imagens em nossa mente. Exibe a condição de criminosa, porque é criminosa, ela cometeu 58 crimes. Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. Não, que isso? Estão me acusando indevidamente. Eu não sou nada disso. Nada disso.
A região dos vampiros encarnados, desencarnados existe, claro que sim. E vamos ver aqui os encarnados, olha, pessoas que exibem a condição de criminosa, ela tem os agravantes, está provado que ela cometeu crime, ou roubou, ou matou, fez alguma coisa nesse sentido, e ela jura de pé junto que não fez, mesmo com todas as provas contra ela. É um vampiro. É profundamente má. A maldade está nesse coração. Porém, ela afirma-se boa e pura. Sou uma beleza. Ela diz, eu sou boa, eu sou pura, eu só fiz o bem. Eu sou santo, melhor que eu ninguém. E é mal. É má a pessoa. Porque ela faz o errado, ela se aproveita dos outros, se apropria do indébito. Está ali. Ela faz a maldade e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Está lá se remoendo, morrendo de medo. A consciência que não dá sossego faz cara de paisagem. Afirma que está tranquilo. Cara, não, imagine, nem me abala. Criou um inferno para si mesmo e assevera que está procurando o céu. Ela está no inferno da própria consciência. Ela está no inferno das outras consciências envolvidas, as dificuldades que ela propiciou e que agora a odeiam, querem a sua destruição. Ela está dentro desse inferno. E, no entanto, ela quer o céu, merece um lugar no céu, melhor lugar, se possível. Então, a pessoa parece que não tem, ela não tem, a natureza má não lhe permite ter sequer a consciência dos seus enganos, do seu erro. Sabe? Então, é assim, o Gil está perguntando, a pessoa acaba acreditando de verdade que é bom? Sim, ela acredita piamente. Quer dizer, uma mente doente, distorcida, maldosa, mas ela acha que ela está certa, ela é boa, que isso? É imprescindível tomar cuidado com as boas ou as más aparências. Então, cuidado, porque as aparências enganam. Nós temos que tomar muito cuidado. E ali, no mundo espiritual, ele dizia, olha, vai ter que ter um segundo olhar para essas criaturas que chegam aqui. Ela chegou como uma pobrezinha, uma coitadinha, precisando de ajuda. Né? Era uma coitada e, no entanto, não tinha nada de coitada. Naturalmente, a infeliz será atendida a alhures pela bondade divina. Porque Deus não desampara ninguém. Ela ainda vai rolar pedra ladeira abaixo por algum tempo. Um dia ela para e vai precisar e vai receber a ajuda que ela fará por merecer. Mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Quer dizer, mas que coração duro dele, que maldade. É a caridade legítima que ele está fazendo, porque ele iria comprometer todo o trabalho e aquelas mentes que estavam em refazimento, em melhoria, elas acabavam se perturbando mais e todo o trabalho deles ia por água abaixo. Então não poderia se minustrar. Por conta disso é que ela então não foi aceita ali. Para ser aceita em nosso lar, vamos gravar isso na memória, nós temos que nos arrepender dos maus feitos cometidos, ter consciência dele, nos arrependemos e queremos verdadeiramente mudar. Queremos ajuda para mudar. Aí nós mereceremos receber essa ajuda. Mas enquanto não tivermos essa consciência das nossas dificuldades, nós vamos causar mais problemas onde estivermos. Esse alerta do vampiro, eu espero que agora a gente tenha uma noção mais exata do que é que a espiritualidade denomina como vampiro. Então, como vimos, é uma pessoa que destrói, que suga energia do ambiente, das outras criaturas, que perturba esse ambiente, que se aproveita de tudo. É essa criatura.
tiramos aquela ideia, né, de filmes de terror da nossa mente, porque não é bem isso. É apenas uma forma de falar sobre aquele que se aproveita das energias alheias. E assim, acabou-se o capítulo 31 e vamos para o capítulo 32, que tem como título Notícias de Veneranda. Lembremos, Veneranda era uma ministra do departamento, que era chefe da Paulina, que veio visitar o pai, que estava muito ruim. Era uma mulher de muito respeito na colônia Nosso Lar. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação, porque ele tinha atravessado todo aquele parque para chegar até o portão, enquanto eles aguardavam todos os que viriam na caravana dos samaritanos. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Tudo ele tinha curiosidade, ele estava descobrindo aquele mundo espiritual. Então, tudo tinha curiosidade. Vamos lá, Tereza, Beatriz, Tânia, Bete, Aurélio, são os amigos que estão chegando, boa noite a todos, oi para todo mundo. E continuando então a narrativa do capítulo 32. No grande parque, dizia Narcisa, não há somente caminhos para o umbral, que é o caminho que eles tinham feito para a região umbralina onde essa mulher estava. Aquele portão, aquele grande portão que eles se aproximaram, era o que vinculava a colônia a este ambiente que nós denominamos umbral. André Luiz denomina e nós passamos a entender assim. Então não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios, porque vocês se lembram que eles atravessaram um campo de plantações dessas frutas para os sucos, os concentrados. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então aquele parque tinha várias direções, vários sentidos, várias direções, se destinava ou se ligava, né, a muitos ambientes da colônia. Observando-me então a curiosidade, Narcisa continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes. Agora veja, um ambiente destinado ao processo educativo. Então nós já vimos 3 ambientes aqui no parque, né? Ligações do parque com os locais. A região umbralina, os campos que produziam as frutas e verduras para aquele ambiente, e agora um local para educação, processos educativos. A educação para o ser, ela não se restringe à nossa vida encarnados, ela continua sempre. A partir do princípio, e não é tão difícil a gente entender isso, porque a palavra educare significa colocar para fora tudo que nós temos em potencial. Ora, se nós somos os filhos de Deus, em potencial nós temos dons divinos a mancheias. O processo de educação em nós será para fazer com que esses dons divinos aflorem, venham à tona. Esse é o processo educativo. Trazer, colocar para fora do indivíduo o que de bom está dentro dele. Então, não haveria sentido que no mundo espiritual nós parássemos esse processo de provocar a saída das coisas boas, dos dons divinos que estão em nós. Então, o nosso processo educativo é eterno, é para sempre, encarnados ou desencarnados, é colocar para fora o que de bom existe em nós. Então, por conta disso, havia os salões verdes para o serviço de educação. Entre grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos
para as conferências dos ministros da regeneração. Então, o Ministério da Regeneração não era só aquela enfermaria, só aqueles locais mais complicados. Havia no próprio Ministério da Regeneração uma área muito bonita, muito arborizada, muito jardinada, que servia como local de encontros e palestras e simpósios e seminários que a gente gosta tanto, lá mesmo no Regeneração, que é o ministério mais próximo à Terra, existe. E por conta disso, continua Narcisa dizendo, outros locais para ministros, visitantes, estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as convenções do governador, quando se digna de vir até nós. 3 locais distintos para público distinto, com ensinos distintos. Então existiam entre as árvores e no parque locais para os estudos dos trabalhadores que estavam ali, das pessoas que estavam morando ali. Outros locais para os ministros visitantes e estudiosos em geral. Então era um local reservado. Aí sim era um congresso, e para ser congressista ali tinha que ter alguns requisitos para entender a linguagem que seria falada ali. Então não era para o público em geral, era mais um público específico. E ainda outro para as conversações do governador, quando ele se dignava a ir até eles, a ir até essas regiões. Esporadicamente ele ia visitá-los. E aí quando ele ia visitar, as conversas dele eram em outro ambiente, talvez um ambiente fechado, com os dirigentes dos vários departamentos, mais seletivo ainda aquele público. Periodicamente, continua Narcisa a dizer, as árvores eretas que se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou as estrelas distantes. Era céu aberto, salas de aula a céu aberto, locais de palestra a céu aberto. Fosse noite estrelada, aquele ambiente enluarado estrelado, fosse durante o dia com a claridade do sol. Mas eram ambientes campestres e a céu aberto. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, respondeu André Luiz. Ele estava maravilhado com aquilo que ele poderia ver. E Narcisa continua, sem dúvida, o projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Era ousada a ministra veneranda, porque este projeto não era instituído na colônia inteira. Era um projeto dela que estava em experimentação naquele Ministério da Regeneração, para que se pudesse estudar, se pudesse entender, se pudesse juntar a equipe para discutir casos de internados que ali se encontravam, ambientes específicos para todas essas atividades. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos, então há 40 anos que ela implantou esse projeto no Ministério da Regeneração. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Salão formado de vegetações, de plantas, de jardins, de flores, salões naturais. Como é importante, né, a gente ver que o mundo espiritual valoriza tanto essa questão de vegetação em torno de nós, a natureza mais próxima do ser humano. Ou o ser humano dentro da natureza, respeitando a beleza da natureza, a grandeza da natureza, para ver esse contato do ser humano com a natureza, essa aproximação de energias, campos energéticos. A gente vê que o mundo espiritual verdadeiramente se cerca disto, das coisas de Deus. A natureza é a manifestação divina. E às vezes a gente quer cimentar tudo, emparedar tudo, quando o ideal seria que tivéssemos essa condição de contato
com o belo, com a natureza. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Lembram-se que André Luiz foi conhecer, o primeiro lugar que ele foi conhecer era o Bosque das Águas, que ele viu casais namorados, viu outras pessoas fazendo piquenique. A veneranda era responsável por ter feito isso na colônia inteira, promovendo locais de estudo a céu aberto, arejados, bem arborizados, para que pudesse fazer o melhor ali, para as criaturas que se encontravam ali. A Adriana diz que a nova moda de decoração é o Urban Jungle, floresta dentro de casa com decoração de palha, madeira, vidro e água. Eu acho um espetáculo, eu acho uma maravilha, acho mesmo que a gente precisa desse verde, faz falta para os nossos olhos, canto de passarinho, faz muita falta para nós. E é isso que é solicitado, então, a veneranda providencia no mundo espiritual. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, opinião de Narcisa, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões os espaços verdes para o aprendizado. Nos parques de educação do esclarecimento, aí já não era mais o Ministério da Regeneração, era o do esclarecimento onde André Luiz estava, né? Onde morava Dona Laura. Instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. Então, uma estrela de 5 pontas, toda montada por um sistema de ajardinamento do ambiente, fez toda a jardinagem, propiciou uma estrela de 5 pontas. Cada ponta dessa estrela era uma sala de aula, onde 5 professores poderiam atender cada uma sala ao mesmo tempo. Professor lá no centro, os alunos naquele triângulo formado pela ponta da estrela, para que pudessem ali aprender. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Gente, esse livro é da década de 40, lembram-se? Ele saiu em 43, foi escrito um pouco antes. Nós não tínhamos, quer dizer, a televisão aqui no Brasil ainda não. Ela está falando da possibilidade de termos 5 telas simultâneas num centro, 5 pessoas projetando coisas e cada um na sua sala vendo a sua tela, mas ao mesmo tempo ela fala como um cinematógrafo, quer dizer, passava filme, slides. Hoje nós temos projeção de slides, de vídeos, temos o laser fazendo imagens. Já era usado no mundo espiritual. Já era usado em nosso lar. E aqui ela continua. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Então, olha que beleza, mudou o ambiente, porque quando nós começamos a colocar essas plantas, deixa de ser árido, de ser difícil, torna-se agradável aquele ambiente. Por conta disso, nós vemos ali mudando a própria colônia, mudando o ambiente, além da utilidade prática, né, trazia uma beleza espiritual muito grande. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrestres, porque primeiramente ela falou dos salões. Agora André Luiz queria saber como funcionava o mobiliário, se era igual das escolas aqui da Terra. Só que nós vamos ter que deixar para a semana que vem.
continuar sabendo dessas belezas, dessas descrições da colônia Nosso Lar para esses ambientes de estudo e trabalho. Veremos na semana que vem, se Deus quiser, a continuidade dessas narrativas de Narcisa e do trabalho de Veneranda, né, na colônia toda, e o respeito que eles tinham por ela, por esse trabalho no sentido da educação. Investir na educação e da melhor qualidade possível, para que estes espíritos realizassem o seu processo de arrependimento, de melhoria, de educação e pudessem reencarnar futuramente com outra forma de ver a vida e de agir na vida. Então, meus amigos, nós agradecemos a companhia. Amanhã, se Deus quiser, nossa noite de estudo do Livro dos Médiuns, e daremos continuidade às 20 horas. Lembrando sempre que vão ficando esses vídeos lá no YouTube, no canal Marina Ferri, para quem assim desejar rever, ver, passar para alguém. E vamos encerrar essa noite com a chamada prece a Bezerra de Menezes. Na verdade, a gente olha que é uma prece a Jesus. Nós estamos usando o Dr. Bezerra de Menezes como intermediário para chegarmos a Jesus, para que a nossa súplica chegue até Ele. Se não conseguimos nos elevar tanto, precisamos de alguém que seja um mensageiro do bem para levar a nossa súplica, que ela possa verdadeiramente atingir todas as criaturas necessitadas. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a segurança aumente, a bondade e a fé se façam sobre nós e expandam, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, os lares sejam amparados, os doentes sejam atendidos nas suas dores e aflições, possam ser socorridos, os trabalhadores do bem sejam fortalecidos para vencer as dificuldades e assim nós termos verdadeiramente paz. Que Deus abençoe a todos, Jesus ilumine e até amanhã, se Deus quiser.